Fala galera, estamos aqui na live número 2 do canal do Scaranello. Hoje eu tenho o prazer gigantesco de receber Kleber Sombini, além de um grande amigo, um produtor musical super competente e um cara que está com novidades aí para contar para a gente a respeito do trabalho na área. E aí, Kleber, como é que você está? Kleber não, Ted. Para mim é Ted. Fala, Gustavo. Ted, Kleber, Ted. Eu prefiro Kleber, mas muita gente conhece por Ted, e tanto faz. Tudo bem? Boa noite. Boa noite aos telespectadores do seu canal. É um prazer estar aqui com você, mais uma vez. À distância agora, né? A gente que está sempre junto agora, à distância. Prazerzão. Vamos que vamos. É um momento, mas é isso aí, sem desculpa para não fazer as coisas, né? Porque a gente tem muitas possibilidades apesar de tudo, né? E isso que é o mais importante, a gente continuar produzindo, continuar trabalhando, e as possibilidades de trabalhar remotamente nessa área, inclusive sobre a qual a gente vai falar hoje, elas são gigantes, né, cara? Então a gente tem não só muito trabalho... E nunca se produziu tanto, né? Muito possivelmente. Muito possivelmente. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo para a produção de um single. Então, vamos lá, rapidamente, só colocando um pouco do panorama, né, do assunto. Quando a gente decide gravar uma música, e quando eu falo single, eu estou falando de uma música, né, da gravação de uma faixa. Quando a gente decide gravar uma faixa, a gente tem que considerar inúmeras coisas. Não é porque você vai gravar apenas uma faixa que você está diante de uma tarefa relativamente simples. Na verdade, você está diante de uma tarefa que vai demandar uma parcela do trabalho que demandaria um disco, mas essa faixa não vai dispensar absolutamente nada, né? Como a gente conversou antes. Nada do trabalho que um disco demanda. Então, a gente tem que fazer todo o trabalho que você faria, só que em uma faixa. E você vai lançar esta única faixa como resultado desse trabalho. Isso não significa que é fácil, não significa que o trabalho é pequeno, né? E a gente vai conversar um pouquinho desse passo a passo, dessa etapa. Algumas pessoas têm algumas noções, outras quase nada, né? Quando as pessoas nos procuram, a gente acaba se surpreendendo, né? Tem gente que compõe muito bem, está na área já há muito tempo, e quando o cara te procura, o cara te deixa claro que não existe conhecimento prévio algum sobre produção musical. E quando você compôs uma música e você entende que essa música merece ser registrada, você começa a entrar em contato com essas necessidades todas, né? E a partir daí, às vezes o cara fala, uau, eu achei que estava diante de uma lebre e é um elefante, né? E tem cara que só se anima com o tamanho da bagunça, né? Enfim, vai de pessoa para pessoa, mas via de regra acaba gerando bastante trabalho. E aí, Kleber, conta para mim como é que você pensa esse início, como é que você trabalha esse início, como é que você organiza isso? Quem nunca entrou no estúdio, né, que nem você falou, quem não tem o contato diário, né, muitas vezes não tem a noção de tudo que envolve, né, você produzir uma faixa, né, que nem você falou, colocou bem, do trabalho que dá. Quando a gente fala, porra, tem uma música que legal, vou fazer, vou produzir, eu acho que vem muito na cabeça já o resultado pronto, ou você se imagina no estúdio, mas você acaba deixando passar um monte de coisa, né? Como a gente conversou um pouquinho antes, eu costumo comparar com uma viagem, né? Então, sei lá, você vai fazer uma viagem para o exterior. Então, o que você precisa fazer para você ir viajar? Precisa garantir que você vai ter dinheiro para fazer sua viagem, você tem que ter um roteiro, tem que ter planejamento, organização, né, orçamentária. Para gravar um single não é diferente, né? A gente precisa... acho que a primeira coisa é achar um profissional com que o artista se identifique, né? Isso eu acho que é uma coisa importante, assim, de não cometer esse primeiro equívoco. Não vou nem chamar de erro, porque não tem certo e errado aqui. E aí falar para a galera aí que a gente discorda muito aí, viu, pessoal? Então, inclusive a gente falou, a gente no começo da live a gente falou, não estamos aqui para concordar, né? Estamos aqui para bater um papo sobre o assunto. Então, assim,
É super, inclusive eu acho que para as pessoas que estão acompanhando vai ser muito mais rico, porque você ficar com uma opinião só, você tende a ter a impressão, tende a sair da conversa com uma impressão de que só existe aquilo. E, na verdade, existem muitas formas de fazer a mesma coisa, né? A gente não está falando de uma atividade protocolar, né? Que é totalmente fechada e rígida no seu modo de proceder. Dessa forma, a gente não estaria falando de arte, né? E o trabalho de um produtor musical, ele é muito artístico. Mesmo o trabalho do engenheiro de som é um trabalho artístico, né? Porque existe a impressão digital do cara no trabalho, que nada mais é do que a maneira como ele sente, né? Aquela expressão artística e a aparência sonora que ele vai imprimir naquilo, né? Isso depende muito do cara. A mixagem cada vez mais se torna um elemento da banda, né? Só voltando para a gente não perder o início, acho que a única coisa errada, se é que a gente pode colocar aí, é não fazer. Né? Não fazer, não registrar. Eu acho que isso, se é que se pode dizer, né, de errado. Mas assim, eu estava falando que é importante que o artista se identifique com quem vai produzir, né? Porque é comum a gente ver pessoas, eu recebo pessoas aqui que não se identificam com o meu trabalho, e é normal. Eu tenho uma linha de trabalho, né, produzo um certo estilo de música, obviamente não me limito só a isso, mas a nossa formação fez com que a gente se identificasse mais com um tipo de música. E, claro, você ouve mais, tem mais referências, e dessa maneira você acaba trabalhando mais facilmente com estilo X ou Y. Então, acho que a primeira coisa, quando você decide gravar, registrar, é achar uma pessoa com a qual você se identifique, né? Com quem vai produzir, você tem que ter uma identificação mínima. Uhum. Né? Eu acho que começa por aí. Ó, tem uma galera Não mandando sei boa se noite você aí pra concorda, gente. já que você não concorda. Não, Olá. na verdade eu não discordo de Não consigo você, não. ver. Eu só comecei a falar porque eu queria mandar uma boa noite aí pra galera que escreveu pra gente, o Vini, o Pedro e o Amilcar. Boa noite aí, galera. Bem-vindos à live. Obrigado aí pela presença de vocês. E aí, pessoal, bem-vindos. E, cara, não discordo. Eu acho que você tem total razão, porque a gente está O que você diante de acha? fato de Você uma... concorda? A gente está diante de uma atividade que, como a gente falou, né, a viagem, né, tem a ver também com o inusitado, tem a ver com o inesperado. E é óbvio que o processo artístico ele sempre vai trazer novidades. A todo tempo a gente vai estar lidando com novidades. Às vezes a gente grava alguma coisa e a gente desgosta assim que ouve gravado. Você gostava de ouvir enquanto você tocava, né? Então já no trabalho de pré-produção, onde você vai começar a fazer as primeiras gravações daquilo para começar a ouvir e começar a tomar decisões sobre os arranjos, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, você já pode se chocar com resultados e falar, uau, não era o que eu queria, não era o que eu imaginei que fosse ter como resultante da gravação. Depois você se acostuma com aquilo e você descobre que você estava tão acostumado com você tocando que você gravado não correspondia à mesma expectativa. E no fundo, trata-se disso. E depois que você lança, quem vai te ouvir é um cara que nunca ouviu aquilo, nunca imaginou aquilo. E quando ele escuta aquilo gravado, é uma informação 100% nova, né? É uma informação nova. Essa informação nova, ela é recebida sem qualquer ideia preconcebida ou qualquer noção do que seria ou não seria aquela música gravada ou não. Então, assim, a resultante é sempre muito mais interessante para o seu público. Então, é um grande erro você acreditar num primeiro momento, ouvindo a gravação de uma pré-produção, que aquele trabalho não merece. Por outro lado, acho que cabe citar uma coisa muito interessante aqui. Eu adoraria lembrar o autor do livro onde eu extraí essa ideia, mas não estou lembrando aqui. Depois eu até posso deixar ali nos comentários ou na descrição do vídeo, se eu conseguir achar depois. Mas ele dizia o seguinte, não existe, por exemplo, vamos pegar lá do final, né? Todo mundo fala uma boa mixagem e tal, nossa, que super mixagem. Ele diz uma coisa muito interessante que vale muito a pena todo mundo ter essa noção. Ele diz, não existe uma boa mixagem de uma composição ruim que foi mal arranjada e que foi mal interpretada pelos caras que gravaram, certo? Então você tem, inicialmente, uma super composição, super bem arranjada,
interpretada ou gravada, né, com super qualidade, performance impecável. Na sequência, uma boa mixagem. Se você pensar que esta quarta etapa resolve qualquer uma das outras anteriores, você está enganado. E aí é a hora que você fica horas e horas e horas pedindo para o cara que está mixando o seu som, ou o seu álbum, ou o que quer que seja, mexe nisso, mexe naquilo, mexe não sei o quê. E no fundo, você não gosta daquele elemento de arranjo que você colocou e não escolheu bem. Inclusive, não é lugar de mexer em arranjo, né? A mixagem não é um lugar para mexer em arranjo, mas não significa que não seja possível, em última instância, você abrir mão de um shake que você colocou, que você gravou ali e falou, cara, não precisava, tá sobrando, não tem problema, né? A verdade é que, se você não considera a importância de cada uma dessas etapas, você não pode esperar que o final da cadeia seja super interessante. Mas vamos falar daquele primeiro momento, então, Kleber. A gente começa o trabalho através de uma pré-produção, né? Como é que você faz uma pré-produção? Como é que você pensa na pré-produção quando alguém te procura? Eu acho importante, assim, eu não sei quem está vendo aí, mas para o pessoal que vai assistir, imagino que tenham pessoas que não têm o contato diário com essa coisa da gravação, né? E uma coisa que é legal falar é que você tem que separar muito bem. São 3 fases: pré-produção, produção, que é a gravação em si, e a parte da pós-produção, que é a finalização. A pré-produção, que é a primeira etapa, é onde a gente vai organizar as ideias. Tcharam! Ó. Oh, que bonito! Muito bem. Recursos gráficos. E aí? Legal. A pré-produção, cara, é tudo. É tudo. Não tem como a gente fazer uma pós-produção boa sem ter feito uma boa pré-produção. Tudo começa na pré-produção. Sabe? Aquelas dúvidas, tipo, puta, eu vou pôr um solo aqui, ou não, vou colocar no meio. Ah, essa música, ela tem back, não tem? Vou gravar com uma A bateria. introdução tem realmente 2 minutos e meio, é isso mesmo? Sabe? Porque, assim, ó, uma coisa para o músico que tá no estúdio é assim, o cara que grava cover, ele vai chegar no estúdio já com a pré-produção pronta, porque ele já ouviu o cover, ele sabe o que ele tem que fazer. Exato. Mas na música autoral não funciona assim, a música autoral é sua. Então, você vai ter que tomar decisões no processo de composição dos elementos de arranjo, da letra, e tudo isso, na pré-produção, vai ter que já estar resolvido quando você for para a próxima etapa, que é quando você for entrar no estúdio. Isso vai te economizar tempo, dinheiro, desgaste, porque você imagina, cara, às vezes você está com a sua banda no estúdio e não foi decidido nada, ninguém sabe o que tem que fazer, então você fica lá numa sessão de 4, 5 horas e não sai nada, é improdutivo. Então, olha o tanto de grana que você perdeu, de tempo. Você pode se indispor com o cara da sua banda, o cara do estúdio fica, sabe, lá à sua disposição e as coisas não funcionam. Então, assim, pré-produção, cara, não precisa ter uma. Você não precisa gravar aquilo com perfeição, não precisa de nada, nada disso. Você pode gravar com o seu celularzinho lá num canto. A única coisa que a pré-produção precisa é de ter tomado, de que a banda tenha tomado as decisões, né? Ou o artista tem as decisões já muito bem resolvidas, assim, sabe? Eu penso muito isso, nessa organização já na pré-produção. Não tem como você começar uma casa pelo telhado, né, cara? Então, vale a mesma ideia. Pré-produção, alicerce, começa, organiza, se decidam, gravem os arranjos, escutem, ensaiem com o negócio pronto, testem a sonoridade. Quando tudo isso estiver pronto, aí vocês partem para a próxima etapa. Né? Essa é a maneira que eu penso. Uma coisa que eu costumo fazer que funciona muito, você já deve ter feito isso também, eu geralmente, quando uma banda me procura para gravar música autoral especialmente, eu procuro ir no ensaio, levo um gravador estéreo, né, com 2 condensazinhos e tal,
e gravo os ensaios e começo a ouvir o que os caras fazem, porque a partir do ensaio você começa a sacar muita coisa, e não só com relação à composição em si, mas você saca, por exemplo, com relação aos timbres que esses caras gostam, ou que eles têm disponível, né? Às vezes nem é o que ele gosta, mas é o que ele tem disponível. E aí você já sabe, eu vou ter que convencer esse guitarrista a trabalhar com um timbre de guitarra muito diferente desse que ele usa. E aí você começa a conversar com o cara, e começa a mostrar algumas diferenças, e geralmente a pessoa aceita as suas sugestões, porque você sabe, primeiro, você sabe o que você está falando no sentido de a gente quer um bom resultado. Para encontrar um bom resultado, a gente não vai fazer de uma forma totalmente diferente da qual os bons resultados costumam aparecer para o nosso ouvido, né? Os bons resultados são de uma forma tal, a gente não vai reproduzir isso, tintim por tintim, a gente vai, na verdade, encontrar aqueles pontos fundamentais. Por exemplo, o grave. Você não pode ter um baixo que briga com o seu bumbo da bateria, ou você não pode ter instrumentos soando na mesma região de frequência com muita intensidade. Você vai ter, na verdade, aquela maçaroca sonora e falta de definição. Logo, os elementos dos arranjos não vão ficar claros, as pessoas não vão entender uma série de coisas. E, às vezes, nos ensaios, você já saca isso. Porque, a partir das execuções, você fala não só questões de arranjo, mas são hábitos, vocês estão habituados a ouvir uma coisa. E tem uma coisa muito interessante que eu fui descobrir, eu demorei para descobrir isso, hein, cara? É o seguinte, a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar som, ela faz com que coisas que na física, ou seja, na vida real, no mundo físico, coisas que não convivem no mundo físico, convivem na nossa imaginação. Então, na nossa imaginação, a gente consegue imaginar 3 baixistas com o mesmo timbre, tocando na mesma região e soando bem os 3. Quando você vai mixar uma coisa assim, você fala, cara, é impossível. Os timbres, primeiro, precisam ser completamente diferentes para eu chegar a gravar uma coisa desse tipo, né? Uma proposta tão diferente dessa forma. Então, assim, se você for pensar, no fundo, você tem que trazer um pouco do seu expertise, um pouco da sua experiência para os caras, para uma série de mitos irem para o chão, para os caras começarem a entender o que é possível de fato. Então, na pré-produção, muitas das ideias que os caras, quem quer que seja, banda ou artista solo, não importa, tiveram no começo do trabalho, às vezes vão por terra. E é muito legal quando é o contrário também. Quando você chega pro cara e fala, não, mas dá para fazer isso, e o cara fala, uau, não fazia ideia. Daí você fala, cara, mais legal ainda, porque agora você tem um cara extremamente excitado, né, a fim de fazer o bang, a fim de fazer rolar. Mas eu acho muito legal essa etapa, porque essa etapa mostra pra gente o lado humano que tem, com o qual você vai lidar também, né? E sempre vai ter isso, né? A gente está falando de pessoas, né? Isso faz com que o trabalho seja artístico também, né? Sim. O legal da pré-produção, você falou agora um pouquinho da parte humana aí no final, é que quando você está numa situação em que você está no ensaio, por exemplo, né, vendo o pessoal tocar, você consegue até traçar comportamentos, né, dos músicos. Então, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa aí para a galera das bandas, né? A gente sabe quem, por exemplo, quem é o cara que é mais esquentado, o que não é tão esquentado. Então você já sabe como é que você lida com as pessoas, até isso tem, né? Porque a gente, por muitas vezes, convive muito tempo com essas pessoas que estão gravando, né? Às vezes as gravações demoram 2, 3 meses, né? E a gente convive com essas pessoas por muito tempo, né? E saber como tratá-las, né? E como faz parte de todo o processo também, né? Uma coisa bacana também na pré-produção é que muita gente também não tem ideia do papel do produtor, né? E uma coisa importante é que a gente falou em concordar, não concordar. Acho que na maioria das vezes o produtor ele não vai concordar com quase nada do que a banda toca, né? Não sei se eu posso dizer quase nada, mas ele tem um olhar não tão romântico das coisas. Então é normal que a banda, por exemplo, goste de uma música, mas que o produtor tenha um olhar e fala, putz, tá, a música é boa, mas talvez não se encaixe na proposta, no contexto total do que vocês querem fazer, né? Então
tem um pouco disso também, né? Isso tudo vai se alinhando com o tempo, né? Se uma banda está indo para o seu quarto disco, ela já tem uma noção do que um trabalho de produção vai agregar ou até mesmo subtrair da proposta daquele trabalho que está sendo levado para o estúdio, né? Agora, se a banda está indo pela primeira vez para um processo de gravação, para um processo de registro do material composto, aí, cara, eu já vi de tudo. Desde o cara que tinha noção já no primeiro trabalho, até a pessoa que fala assim, cara, não sei nada, vamos do zero, não faço ideia, como é que eu faço, entendeu? E é muito legal, nos dois casos é muito legal. Mas Você quando a usa pessoa... isso a favor para fazer dar certo, inclusive. Sim, mas quando tem essa disposição do músico, do artista, de falar, cara, olha, eu realmente não sei e me ajuda. Isso é legal. É diferente de que quando... E acontece também, né? Do cara não saber nem o que ele quer pedir, nem do resultado que ele quer. Tipo assim, ele não consegue nem te explicar. Por exemplo, ele sabe falar que o som não está de acordo com as referências do que ele gosta, né? Mas ele não consegue te explicar o que ele quer, né? E muitas vezes a gente não consegue chegar no resultado. Aí é péssimo, é muito ruim essa situação, né? Porque você se sente meio incapaz, né? De ajudar, né? Não sei se já aconteceu com você isso. É comunicação, né, cara? A comunicação, ela pode se dar de ordem técnica, né? Dentro dos conceitos técnicos, o que faz com que ela seja super fluida e mais clara. Eu estava lendo um texto, vale a pena citar isso, acho. Eu estava lendo um texto recentemente de um engenheiro gringo e ele falava: o que significa orgânico? O que as pessoas querem dizer quando ele fala, eu queria um som mais orgânico? Ele louco da vida, puto da vida, falando, isso não quer dizer nada. As pessoas têm que saber falar sobre áudio. Não dá para pedir algo mais orgânico. Algo mais orgânico pode ser qualquer coisa. E aí você fala, o que é mais orgânico, né, bicho? Um violão de nylon é mais orgânico que uma guitarra distorcida? É um termo que virou moda, né? Então, qual é a explicação, né? O que é mais orgânico? O Jimmy Page é mais orgânico que o Steve Vai? Você fala, qual o sentido, né? Então, assim, as pessoas dizem sem dizer. E logo não tem comunicação. Quando não tem comunicação, você não tem como passar para a etapa seguinte, que é tomar uma atitude a partir do que foi comunicado. Nada foi comunicado. Então, parou ali, né? Eu entendo que o orgânico que as pessoas falam é, por exemplo, um baixo orgânico é um baixo gravado, um baixo acústico, elétrico. E um baixo que não é orgânico é um instrumento virtual. Até para isso tem um outro jeito de falar, que é o que você acabou de explicar, né? Eu acho que é isso. Ou seja, mas enfim. Uma coisa interessante para a gente elencar, então, na pré-produção. Por exemplo, verificar elementos de arranjo, a instrumentação com a qual vai se gravar, né, o material. Outra coisa interessante, definir coisas que são até conceituais, né? Por exemplo, recentemente eu fiz o disco de uma banda muito legal e os caras estavam com uma série de ideias a respeito do trabalho, a gente acabou mudando um pouco no meio. Então, por exemplo, quando você define, vamos fazer um disco com tantas músicas tal, e aí você fala, cara, legal, qual é o meu público? Né? Onde eu quero que essa música circule, onde eu quero que esse material... onde esse material vai competir? Na verdade, é bem isso, né? E aí você acaba chegando à conclusão que você, para competir naquele âmbito onde você acredita que a sua música vai competir, você não vai poder ter uma introdução de 3 minutos e meio, porque aí a rádio vai se recusar e você vai ter que fazer uma versão para a rádio, mas você não quer fazer uma versão para a rádio porque você não quer 2 versões da mesma música. Então você fala, então peraí, como é que eu chego em algum lugar que me ofereça, né, um ponto que me ofereça o melhor desses mundos todos que me interessam, né? E aí a gente começa a mexer nisso. Então, tudo isso é pré-produção. A gente não começa a gravação para depois falar, vamos eliminar aqui 18 compassos dessa introdução, porque ela não está ajudando. Não faz o menor sentido, porque a gente está falando de trabalho que foi feito e que vai ser jogado no lixo, né? Então, assim, não existe como você pensar numa produção efetiva, numa produção que não vai gerar mais custos do que o necessário, se ela não for feita com algumas coisas pré-definidas, né? A gente não pode se basear naquelas ideias, naquelas histórias super românticas, né, de como os caras gravavam, sei lá, há 30, 40 anos atrás, que os caras alugavam um estúdio, ficavam no estúdio 1 mês, 2 meses, e escreviam as letras das músicas no estúdio. Claro que bandas grandes ainda têm esse poder de fogo, né?
Mas a verdade é que material fonográfico não gera mais aquele lucro imediato que antes gerava, a ponto de você ficar no segundo, terceiro disco já querendo se internar no estúdio para fazer um material e tal. Não funciona muito assim hoje em dia, se a gente for observar, né? Pelo menos os primeiros trabalhos, eu não estou falando do primeiro, segundo, terceiro disco, mas estou falando de vários deles. Você tem, a depender do gênero, então, mais do que os 3, 4, 5, 6 trabalhos. Você tem que pensar e enxugar o orçamento para fazer ele dar certo, para fazer ele acontecer, né? Para fazer ele sair do plano e virar um material fonográfico conforme você planejou, conforme você queria, né? O que você acha da gente passar para a próxima etapa? Você quer concluir alguma coisa com relação a essa? Só finalizando, assim, Claro. A gravação, hoje em dia, ela dá para a gente muitas possibilidades. E a gente pode fazer a coisa de muitas maneiras. E, em certo ponto, isso é até ruim, porque a gente não consegue tomar decisões, né? Às vezes. Né? Não enquanto produtores, mas enquanto bandas, assim. Às vezes a gente demora muito para tomar decisões, né? E produzir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, tomar decisões e seguir em frente, porque senão a gente não para nunca. Exatamente. Não Concordo. termina nunca, né? Exato, não acaba. É aquela história, né? Que horas você para de jogar tinta no quadro, né? Né? É bem isso, né? Qual momento você para de jogar tinta no quadro, né, cara? E nem sempre se acerta. Não é porque você está ali fazendo um negócio há 3 semanas que você está evoluindo. Às vezes você está andando para trás, né? Exatamente. Ó, eu vou colocar aqui o que eu diria que pode ser uma continuação aí, gravação, edição e mixagem, certo? A gente pode falar um pouquinho de cada item aí, que eu acho que são as coisas que viriam na sequência, né? Após a gente trabalhar com a pré-produção, definir elementos de arranjo, instrumentação, definir inclusive a logística para a gravação, uma série de coisas, né, que a gente pode fazer antes de começar a gravar, orientação dos músicos com relação a você deve ter cordas novas, você deve ter um instrumento regulado. Ah, mas eu gosto da guitarra com aquela corda super encostada no traste. Para gravação isso é péssimo, não vai funcionar. Então é importante que você tenha algumas noções de como o instrumento soa melhor gravado, né? O baterista, por exemplo, que ama o seu set, mas às vezes a gente escuta aquele som de caixa, a caixa que o cara tem, você fala, cara, a gente não pode achar uma caixa melhor, ou pratos, a gente não pode encontrar pratos melhores, porque uma vez gravado... Eu não sei nem se melhores talvez seja a palavra, mas eu trabalho muito com timbre. Às vezes viu, cara? Não, você me conhece há muito tempo, né, cara? Para quem não me conhece, eu sou tecladista e eu gosto muito dessa coisa de timbres, assim, de mexer com timbres e procuro explorar bastante essa coisa de timbres. E quando eu vou gravar, eu procuro muito essa coisa da textura, assim, sabe? Então, cara, é normal o baterista, que nem o Gustavo falou, chegar com uma caixa, de repente, mega, putz, ferrada, uma mega caixa, bacana pra caramba, mas que não funciona para aquela música, né? Sei lá, o cara tem um set atual para gravar uma música da década de 70. Às vezes não funciona, né? Por mais que, que seja legal, que seja bom, né? Por mais que seja bom, como você colocou, às vezes para aquele som não funciona. Né? Então eu acho que é só um ponto aí que a gente tem que ter um pouquinho de atenção aí. Sim. Tem o adequado, eu vou concordar contigo que o adequado é... concordou comigo. Exato, uma vez eu concordei ao vivo. Tá registrado isso aí, vai ficar uma posteridade. Não, mas o que eu ia colocar é o seguinte, é que às vezes é comum, por exemplo, o cara chegar no estúdio, às vezes com um baixo, por exemplo, que não é legal. E, por exemplo, eu tenho um baixo aqui que eu amo o som dele gravado. E aí eu ofereço pro cara, eu falo, cara, você não quer gravar com esse? Por que isso? Porque eu sei que o resultado final vai ser superior ao do seu baixo. Não importa o quão bem você seja, quão bom baixista você seja, porque vai passar pelo baixo. Inevitavelmente, seu talento vai passar pelo baixo e quando ele for capturado, ele vai ter o baixo impresso no resultado. Inevitavelmente. Então, agora, assim... Vou fazer uma pergunta para você agora, então, hein? Manda. E como é que você convence o cara que,
bicho, ele tem um xodó com aquele baixo dele, cara, sabe? Como é que você vai falar para ele que ele não pode gravar com aquele baixo? Cara, eu não convenço. O meu papel, na verdade, é oferecer o meu expertise para o cara, dar informações precisas e seguras, no sentido de eu sei o que eu estou falando. Após informar, o cara vai tomar a decisão dele. Afinal de contas, é ele que está contratando trabalho, ele que vai tocar. Se ele falar, eu quero gravar com o meu, vai ser com o dele. Eu vou fazer o melhor resultado que eu posso, vou tirar o melhor resultado que eu posso daquilo. E quando a gente chegar no resultado final e eu ouvir alguma coisa do tipo, mas eu achei meio isso, meio aquilo, eu vou falar, cara, isso tem a ver com o instrumento que você gravou. Assim como você escuta, às vezes, um guitarrista reclamando de um band que morreu muito cedo. E aí você fala, cara, suas cordas estavam trastejando o tempo todo. Natural que quando você deu bend, o som morreu. Agora eu posso esticar. Esticar, quando a gente entra nessa área de edição, a gente vai falar disso depois, né? Quando a gente começa a editar, a gente deteriora o áudio. Obrigatoriamente a gente deteriora o áudio. Quando você estica, quando você encurta, quando você afina, você está deteriorando o áudio. Cada vez a edição tem tido ferramentas mais complexas e mais profissionais, e gera a sensação na gente de que a gente pode consertar depois. Não, tá bom, o que eu precisava é da emoção, depois eu afino. E aí, quando você estiver na sua casa às 3 da manhã, afinando, desesperado e falando, cara, eu vou ter que chamar o cara para gravar de novo, que vergonha. E aí você vai falar, poxa, da próxima vez eu não vou deixar o cara embora enquanto eu não tiver um take decente. Se você, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente aí, já fez isso, é super importante que a pessoa perceba que não é o caminho. Não é o caminho, não se conserta depois de gravado. Você só conserta o que você não tem como fazer de outra forma. Do contrário, você grava de novo. E você sabe que uma coisa que muitas vezes, no começo, quando eu comecei a trabalhar com gravação, eu não me dava conta, sabe? De que é mais rápido, em muitos casos, você gravar de novo do que você editar. Perfeitamente. Não, e se fosse só mais rápido, estava bom. O resultado é muito superior, né? Claro, mas a gente perde uma tarde só para falar, putz, consegui, é possível. Mas existem as situações em que editar é necessário, né? Então, assim, se a gente estiver falando, por exemplo, eu vou gravar um trio de jazz, um quarteto de jazz, você não vai editar nada, você só vai editar, de repente, sei lá, um cara quebrou um copo no meio da gravação. Talvez você tenha que ir lá, limpar um microfone que estava mais perto, tira esse microfone na hora, resolve, não sei. Você vai resolver de alguma forma, mas isso é o tipo de coisa que a gente pode chamar de acidente, né? Agora, você não edita execuções numa performance de jazz. O mesmo eu não vou dizer de metal, por exemplo. Quando a gente grava metal, é natural que você vai editar o baterista. Por quê? Porque a sonoridade do gênero tem a ver com aquela bateria super no relógio. Mas todo mundo grava assim? Não, não é todo mundo que grava assim. Mas tem uma quantidade de bandas gigantescas gravando assim, que isso dita uma forma de soar do gênero, né? O gênero passa a soar dessa forma. Assim como os cantores pop hoje. Você vai ver o cara cantando, é de uma perfeição assustadora. Logo, mesmo se o cara for incrível, um super cantor, e deixou uma notinha ali, quase lá, sabe, no travessão ali, você fala, poxa, faltou pouco. Você vai lá e arruma. E você não faz isso porque você desrespeitou o cantor ou por nada. Você faz isso porque o ouvido do público que vai consumir aquele material está acostumado com o vocal perfeito. Se você for ouvir gravações dos anos 70, gravações dos anos 80, você vai ouvir letras erradas. Eu lembro que uma das bandas que eu estava gravando e a gente estava falando de letra errada, eu estava falando do Raul Seixas, aquela gravação clássica, né? Esqueci o nome da música, que ele fala, basta ser sincero e desejar profundo. Desejar. Tá no disco, desejar, basta ir lá e ouvir. Mas todo mundo ouve desejar, né? A galera sabe o que o cara tá falando, passa reto e tal. Tanto que na hora que ele gravou, ninguém percebeu, muito possivelmente. Tá ali, desejar profundo. Então, assim, talvez você conseguisse fazer uma edição colocando outra palavra, talvez você gravasse de novo, talvez você fizesse de 1000 formas. O que eu quero dizer é que existem muitas imperfeições e isso não faz com que a gravação seja ruim. Pelo contrário, às vezes mais vale você ter aquele calor do momento do que aquela execução perfeita sem calor nenhum, sem vibe nenhuma. O que acontece é o que a gente estava falando, né? Hoje, com tantos recursos à disposição, se você não corrigir algo assim, né, soa como se fosse um relaxo, né? Tipo, né? Antigamente, talvez
sei lá, por uma série de motivos, muita coisa passou, né? Mas hoje não sei, impensável uma coisa dessa. Tem uma outra música que é acho que é do Paralamas com o Lulu Santos, se eu não me engano. E num back que o Lulu Santos faz com o Herbert Viana, um fala uma coisa e outro fala outra, cara. Sabe? Tipo. Viva a arte, né? Porque se o cara der uma entrevista hoje e falar, não, não era para ser assim. E quem somos nós para falar que não era, né? Exato. Tá tudo certo, cara. Exato. Ó, tem pergunta aqui, hein? Opa! Tarek fez pergunta pra gente. Fala, Taricão. Inclusive, ó, manda abraço pro Paulinho, que tá na área, Nós Quatro Banda também, Luciano Rodrigues, inclusive, vou até colocar aqui, quer ver? Luciano, meu aluno aí, ó. Exato, salve então, ó, comentário do Luciano aí. Oh, que legal, hein? O Luciano é um cara super dedicado, fez o curso e estudou muito e evoluiu muito rápido. Luciano, parabéns, hein? Obrigado aí pela preferência. Legal, legal. Bem-vindo aí, Luciano. Gabriel Leal também está aqui com a gente. Enfim, Adriana, pô, bastante gente. Pauleta, querido. Enfim, vamos lá. Pergunta do Taricão. Vocês acham que hoje qualquer um com um computador e uma placa de som, captura decente, acaba se intitulando um produtor por conta da digitalização da indústria de produção e gravação? Vou deixar essa bucha para você, Kleber. Deixa eu ler a pergunta de novo aí. Ó. O cara que faz essas coisas de propósito. Vou falar para você as perguntas que ele manda para mim no privado. Vocês acham que hoje qualquer um com um computador e uma placa de som captura decente acaba se intitulando um produtor por conta? Cara, produtor é qualquer um que produz alguma coisa. Então, assim, todo mundo é, né, cara? A diferença de um produtor bom para um produtor não é ruim, mas que, sei lá, que não é atuante, é o resultado do seu trabalho, né? Então, assim, sabe aquela coisa de você vai contratar um fotógrafo para o seu casamento e aí um amigo seu fala, cara, tem um amigo do meu primo, do cunhado, do irmão que comprou um celular novo que tira foto. Ele é fotógrafo, cara. Ele vai lá e vai fotografar, vai tirar 1 milhão de fotos. É, por definição. E, sei lá, de 1 milhão de fotos, ele vai ter 10 fotos que vão ser muito boas, né? Agora, faz dele um fotógrafo profissional? Uhum. Cara, uma coisa que acho que vale a pena a gente colocar aqui é o seguinte, é que no Brasil a gente tem essa coisa do produtor musical entrando numa bacia de especificidades, né? Que não condizem com a função do produtor propriamente. Então a gente vai pensar assim, um produtor musical é aquele cara que trabalha com a produção daquele material artístico. Então não necessariamente é o cara que grava, não necessariamente é o cara que mixa, não necessariamente é o cara que masteriza. Inclusive, na grande maioria das vezes no âmbito profissional, se você for para as esferas mais altas, aí você vai ter o produtor, o engenheiro de som que vai fazer a captação e vai fazer todo o trabalho de engenharia de som, depois vai ser mandado o trabalho para o mixer, que vai estar alinhado com a produção, e depois vai para um masterizador, enfim, né? A gente tem cada um cuidando da sua etapa. Mas eu entendi o que o Tarek quis dizer aqui como produtor, como o cara que vai, enfim, entregar o trabalho gravado, né? Vou só fazer um comentário que é muito importante, que é o seguinte, qualquer pessoa determinada, qualquer pessoa que se decida honestamente, sinceramente, por desenvolver uma habilidade, ela vai desenvolver uma habilidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. A questão não é um trabalho para gente preguiçosa. Isso eu falo, assim, o Ted sabe disso, eu sei disso por ter vivido isso na pele, assim, é uma coisa que exigiu de mim muito, muito, muito estudo, muito estudo. E é muito importante também. A ponto do seguinte, cara, a ponto de eu começar a tomar cuidado com a minha audição, porque eu nunca mixei muito alto, né? Sempre mixei no volume correto, mas eu comecei a me preocupar porque eu falei assim, cara, eu tô mixando 12, 16 horas às vezes no dia. Falei, não é normal, né? Eu procurei um médico, ele me falou, não, cara, você não pode fazer isso, você não pode ficar tanto tempo exposto, né? Você não pode mixar por tanto tempo. E era um negócio de viciado, assim, que eu não conseguia sair, não conseguia parar. Enfim, é óbvio que depois você tem fadiga auditiva,
você para de render depois de um tempo, mas o que eu estou falando é de você estar obcecado buscando resultados que são os resultados que você entende que são incríveis. Então, a primeira coisa, estudar sem dó nem piedade, estudar muito, entendeu? Vai ler material em inglês, que é onde a gente vai ter a maioria das coisas, né, que hoje são válidas, né, porque a gente está falando de uma indústria que exato, que são referências. A gente está falando de uma indústria super consagrada nessa área, né? Os norte-americanos, os ingleses, né? A gente está falando de uma galera que fez muita coisa, né? Os alemães também, tem muita gente boa pelo mundo aí e tal. Mas, assim, vale muito a pena vocês observarem os materiais produzidos, né? Por esses caras que estão espalhados pelo mundo. Não fique só estudando com o seu vizinho. Se você puder ampliar isso tudo, isso ajuda. Inclusive, a função do Kleber, a minha função de orientar, é, inclusive, levar para vocês autores, né? Que são caras que são referências, precisam ser lidos, né? Precisam ser observados, né? Uma outra coisa que é super importante é não ter medo de colocar os seus resultados na frente de resultados que são considerados os resultados mais top do universo, aquele resultado que você fala, cara, melhor que isso, só o silêncio, entendeu? O cara cruza a barreira, cruzou, é só o silêncio, velho, não tem mais nada melhor que aquilo. Então, põe esse resultado do lado do seu resultado e fala, cara, tá muito longe. Se estiver muito longe, não fique dolorido. Vá, trabalhe, batalhe e vá buscar aquele resultado. Porque não tem como você tocar num rádio, por exemplo, ou num playlist de Spotify, qualquer coisa que seja. Primeiro vai tocar aquele resultado que você acha incrível, depois o seu resultado que você sabe que é inferior. É óbvio que você está se fragilizando e colocando o seu trabalho diante de um trabalho que é superior ao seu, sabendo que ele é superior ao seu. Se você sabe, se você percebeu, deve ter uma forma de você chegar lá. Uma coisa é você não ter noção disso. É você ouvir e falar, não, para mim é a mesma coisa. O cara falou X, o outro falou Y, e para mim é a mesma coisa. A outra coisa é você ouvir essa diferença. Então, você tem condições, uma vez que você ouve essa diferença, de trabalhar, de se esforçar ao máximo e buscar, né, diminuir essa diferença entre aquele resultado que você admira e o resultado que você é capaz de construir. Então, no fundo, para responder agora de uma forma um pouco menos blá, blá, blá demais, se o cara tiver a fim de estudar para valer, a gente já sabe que hoje em dia você pode produzir coisas incríveis num quarto, né? A gente tem o Grammy atual dizendo isso, né? Sim. Produção feita em casa, ganhando Grammy, inclusive, assim, quebrando um monte de paradigma, né? Que a galera tem esse preconceito, né? Que o estúdio tem que ter $1 milhão investido. Não necessariamente, o cara pode trabalhar com $1 milhão investido, ele pode trabalhar com menos do que isso. O que ele não pode é não fazer investimento nenhum, sobretudo na qualidade de informação que ele consome, que ele vai usar, educação, enfim, né? Eu entendi a pergunta dele de uma forma de que todo mundo se intitula, né, um produtor hoje em dia, né? Sei lá, né, cara? É o que eu falei anteriormente, agora há pouco. Quem é a gente para dizer, né, o que é certo e o que é errado, quem é que faz o que, né, cara? Eu já vi gente com muito equipamento com resultados ruins e já vi gente com equipamentos, cara, muito inferiores ao meu, com resultados muito melhores, assim. Então, né, difícil, cara, falar não, sobre a porcentagem, no final da conta, a porcentagem do seu conhecimento ela é muito mais pesada. Né? Sim, sim. Do que equipamento, né? Isso é legal. Sim, sem dúvida. O seu conhecimento, a sua informação pesa muito mais. Você pode Aliás, pegar um equipamento simples e obter resultados incríveis, se você souber o que fazer. É uma coisa muito legal de se falar também, né? Aproveitando o gancho, e é isso, cara. O conhecimento ele vai ser fundamental sempre. Então, se você entrar num estúdio gigante, se você entrar num home studio, se você conhecer as etapas, né, as ferramentas, você vai, com qualquer coisa você vai ter bons resultados. Isso é inevitável. Ó, outra pergunta aqui, de ordem um pouco mais prática, eu diria. O Guilherme, fala Guilherme, beleza? Ele quer uma sugestão, programa que a gente recomenda para começar a gravar por conta. Quer que eu responda? Você responde. Não, ambos podemos responder, manda ver. Acho que o melhor programa eu recebo muito essa pergunta assim, né, de alunos assim, puta,
qual programa é o melhor, qual não é? Eu acho que, assim, o melhor é primeiro é o que você pode ter, né? Então, às vezes a gente não tem condições de ter um Logic, Pro Tools, enfim, sei lá, qualquer sistema. E depois você tem que se identificar com o software, e eu acho que o estilo de música conta muito também, sabe? Então, assim, por exemplo, eu trabalho muito com instrumento virtual e MIDI. Então, para mim, o Cubase e o Logic são dois softwares são muito fáceis de trabalhar, assim, muito rápidos para o meu propósito, né? Mas tem o Reaper, que é um software muito bom, muito barato, e com Tá super falado. uma quantidade de recursos fenomenal, assim, você consegue fazer muita coisa. Então, assim, se você não tem nenhum software ainda, eu acho que o Reaper seria um software legal para começar, assim. Ele é barato, a licença dele, eu acho que custa $20, se eu não me engano. Eu acho que ele tinha uma licença de $60 para uso doméstico, né? É $60 ou $20 ou R$ 60? Agora, Cara, ele tem dois... é que $20 não é R$ 60 há tanto Não, tempo, e eu tô não com é não. 60 na cabeça, então, eu não sei, vale a pena pesquisar no site, eu também não uso o Reaper. Vou conferir agora, ó. Já falo já. Enquanto você confere aí, eu vou complementar. $60. $60, é o que a eu tinha imaginado. a licença para $60. uso individual, né? Isso, é. E É usar, 200, o cara que usa em casa, né? Tipo, isso, e 225. Na verdade, a licença do Reaper, ela tem a ver com o tanto que você fatura anualmente. Então, eles entendem que, por exemplo, você é um produtor caseiro. Eu acho que até $20 mil de faturamento bruto anual, você pode ter a licença personal, que eles chamam. E passou de $20 mil ano, você tem que comprar uma licença comercial, vamos colocar dessa maneira. entendi. Legal. O que eu queria colocar aí na pergunta do Guilherme é o seguinte, independente do software que você usar, a primeira coisa que você tem que saber é que você vai ter qualidade profissional com qualquer um deles. Se você usar o Logic, se você usar o Pro Tools, se você usar o Cubase, se você usar o Reaper, se você usar o Studio One, se você usar o Studio One, se você usar o que for, você vai ter resultados profissionais com qualquer um deles. Então, a primeira coisa que é muito importante é deixar claro que não existe mais aquela coisa de, aquele software ou aquele DAW, né, ele é superior porque ele vai gerar resultados melhores, né? Ainda hoje existe gente defendendo essas ideias com relação à forma como algum software funciona. Recentemente, por exemplo, saiu aquele Harrison Mixbus, né? Recentemente não, tem alguns anos já que isso aí está rodando. Mas ele simula uma mesa, então as pessoas falam, não, o resultado é muito melhor, porque ele tem um workflow todo analógico e tal, mas a verdade é que você escuta resultados bons naquele software e resultados tão bons em outros, nada muda. A verdade é que o cara que está por trás é o que realmente importa, né? Então, um outro conselho que eu daria com relação a isso é o seguinte, antes de começar, antes de se decidir por um software, né, por um DAW. DAW, para quem não sabe, gente, é o Digital Audio Workstation, tá? Que é o software de gravação. Uma coisa legal, pesquisem um pouco para ver se tem a ver com a necessidade que vocês estão imaginando que vai ser solucionada da forma como por exemplo, Logic que vem com um monte de sintetizadores, instrumentos virtuais, tal. Às vezes vale muito a pena para o uso que você falou, né, Kleber? Agora, se você estiver pensando em outras coisas, se você não precisa de nada disso, tal, porque às vezes dá muito trabalho você se acostumar com um software e depois você passar para outro no meio do processo ou no meio de qualquer coisa, porque você descobriu que aquele software que você escolheu não te atende tão bem num determinado quesito. E aí você vai ver que muito tempo vai ser necessário para você migrar. Porque agora você não está mais só aprendendo um software, sobre um software, mas você está desautomatizando um monte de recursos que você levou um tempão para automatizar e lá no atalho, você né? Fazia tudo rapidinho, de repente nada desses atalhos funcionam mais. E eu já cheguei a fazer besteira grande, achando
sentando o dedo na tecla, achando que ia para onde eu queria e falar, nossa, o que eu fiz? E depois ficar tentando descobrir, apaguei uma janela que não sabia onde recuperava, né, mexendo com um programa que era novidade para mim, né? Então, no fundo, é o que você falou. É o software que o cara decide usar, é o melhor, desde que ele aprenda e estude de verdade o software. Você conhecer 10% da capacidade de um software para gravação, aí você pode falar de qualquer um, porque esses 10% qualquer software cobre muito bem e quase que da mesma forma. Né? O que eu acho, sim, é que realmente alguns, eles funcionam melhor com um tipo de música, por exemplo, para quem trabalha com música eletrônica, né, o Live porra, puta software, né? Para quem tem um estúdio que interage e trabalha com projetos com outros estúdios, talvez o Pro Tools seja a melhor ferramenta, né? Para facilitar esse envio e tal, né? Então, entendeu? Para quem tem um Mac, por exemplo, o Logic é um software que não é caro e oferece muita coisa. Muita coisa. O Cubase... Ele te prende no sistema Mac, né? Se você um dia falar, não, vou comprar um PC, acabou. Não tem mais Logic, não tem mais nada disso. Então, eu acho que a decisão cabe um pouco isso, né? Essa pergunta. O que eu vou produzir, né? O que eu vou fazer? Sem dúvida. Isso eu acho que é o que mais pesa, né? É. Violão e voz, talvez a gente esteja falando de softwares muito complexos para quem vai gravar só um violão e voz, né? Pode ser feito de forma muito mais simples. Sim. Bom, a gente falou de gravação, falamos de edição, vamos falar um pouquinho de mixagem. E eu gravei errado. Você arruma na mix aí ou não? Arrumo. Claro. Cantei errado. Essa é uma coisa interessante. A galera tem que saber uma coisa, né? Quando a gente chega na mixagem, a gente está falando de uma coisa muito simples. Você vai fazer com que todas aquelas trilhas maravilhosamente gravadas, com timbres incríveis, com instrumentos maravilhosos, performances estelares, né? Soem muito bem juntas. Então você vai fazer com que, não só com que esses caras soem bem sobrepostos, né, simultaneamente, mas você vai dar a aparência que você quer para cada um deles. Você quer uma bateria que tenha punch pra caramba, que seja aquele soco na cara, quando você escuta, você fala, uou, ou você quer uma bateria que seja mais orgânica, falei de farra, tá? O termo não conta. Você quer uma bateria que soe um pouco mais natural, que não tenha tanta compressão, que você perceba as irregularidades, né, das caixas, né? Os instrumentistas não tocam com a mesma força todas as peças, todas as batidas. E às vezes você quer ouvir essa irregularidade de força. E às vezes você não quer. Às vezes você não está interessado em ouvir isso. Não é isso que vai fazer com que você chegue no resultado que você imaginou. Porque quando você começa a mixar, você tem um resultado em mente. É assim que a gente começa a mixar. A gente não pode começar uma mixagem torcendo o botão para ver o que acontece. Você começa uma mixagem partindo do princípio que você sabe onde você quer chegar. E aí você faz o que você precisa a partir da fonte sonora ou a partir da matéria-prima, né, que você tem para chegar onde você precisa chegar, onde você determinou que vai chegar. Então, basicamente, são duas etapas, eu acho que precisam ser cobertas, bem amplas, tá? Bem amplas, que precisam ser cobertas. A primeira é fazer tudo soar muito bem ao mesmo tempo, né? Soar claro ao mesmo tempo, soar audível. A segunda coisa é ter uma impressão artística, ter uma proposta artística, ter uma aparência sonora interessante e artística. Não pode ser, soa tudo muito bem, mas tá chato pra caramba, tá sem graça. Às vezes você coloca até um pouco de distorção demais no resultado final da mixagem, né? Com saturação e tal, e você fala, nossa, tá soando distorcido, mas no segundo minuto de música você fala, cara, não tira. Não tira porque eu tô aqui envolvidíssimo, entendeu? Então é proposital, esses usos são propositais, né? Para gerar no público a reação que se espera a partir daquilo. Diz aí, Kleber. Mixagem. A mixagem, né, cara? Eu sempre, embora a gente conheça o artista quando está gravando, né, por estar envolvido com ele, eu sempre peço uma referência sonora, não para eu copiar, mas para ter uma ideia do que ele imagina do resultado final. Né? Então, assim, eu trabalho muito com essa coisa da textura, né, dos sons, assim.
da manipulação sonora. Então, sei lá, tô falando de um som da década de 70, então, cara, eu pesquiso, você me conhece, você sabe como eu sou com essa coisa de timbres, e eu procuro as referências históricas, né, do timbre, como ele foi gravado, enfim, volto a falar, não para copiar, mas para ter referências e ter um caminho por onde, né, eu possa caminhar até entregar um resultado final. Eu acho que isso é o nosso papel artístico na mixagem, né, enquanto produtores, né, fazer com que a música soe de acordo com o artista, né. Sim. Isso eu acho que é bem importante, porque senão, cara, todo artista que você mixar vai soar igual. Né? Tem uma coisa legal para dizer dentro do que você está falando, que eu acho muito bacana, que já aconteceu aqui, que é o seguinte, o cara trazer para mim algumas referências, eu ouvi as referências e falar, cara, nós não estamos falando de referência de produção, nós estamos falando de referência de composição. Por exemplo, trouxe músicas muito legais e de gravações que você fala, cara, não tem por que ir atrás desse resultado, porque o resultado não é bom. Os resultados, em termos de aparência sonora, existem resultados muito superiores. E aí você senta e conversa com a pessoa, você coloca, olha, o que você acha dessas referências? Sim. São referências muito superiores em termos de aparência sonora. Agora, é óbvio que você sempre vai se envolver emocionalmente com a qualidade da composição, é aquilo que a gente falou lá atrás. Não existe uma super mixagem de uma composição ruim. Se a composição é ruim, mal arranjada, a performance na hora da gravação foi fraca, não tem boa mixagem que vai salvar isso. Não tem Na como salvar verdade, isso. nego, o que manda em tudo isso, cara, é o material, né? Tipo, a gente pode falar de várias músicas aqui que o cara com um violão e voz, meu, fez uma super canção, né? E em outros Sim. casos, a gente com milhares de recursos não Não, a consegue. gente tem recentemente, eu estou falando dos últimos 20 anos para cá, uma leva de artistas que com violão e voz fizeram muita coisa, né? Você pode pegar Dave Matthews, Jack Johnson, um monte de caras que com violão e voz resolviam o problema. Tinham banda, claro, eles têm banda, mas a gente sabe que o grosso, vamos chamar assim, né, do trabalho deles, um violão e uma voz resolvem, porque tem a ver com a forma como esses caras compuseram aquele material, tem a ver com como aquilo nasceu, né? É um pouco para elucidar isso que a gente estava falando, de tudo começa com uma boa composição, né, cara? Então, assim, a mixagem, eu vejo muito uma ideia errada, sabe, da mixagem, que ela, sei lá, tem a capacidade de transformar um, um produto ruim em um produto bom, assim, eu lido com isso com muita frequência, assim, talvez pela quantidade de plugins, recursos que a gente tenha disponíveis, né, então dá para se arrumar praticamente tudo, mas assim, não tem como a gente fazer um churrasco bom com uma carne ruim, né, cara? Então, tipo, é mais ou menos isso, né, cara? Eu diria com um peixe ruim, porque eu não como carne, então... Café, vamos fazer, você consegue tomar um Pô, café ruim, um café ruim feito da maneira certa? com grão ruim não dá, cara. Fica bom de algum jeito? Não, não. É igual, né, Não, cara? exatamente. A matéria-prima define a qualidade do que você vai fazer no final. E aí, no final, quando você chega, às vezes, num resultado que você fala, olha, esse resultado ainda não é, mas o que a gente fez a partir do que a gente tinha foi muita coisa. Muita coisa. Fez-se muita coisa a partir do que tinha, né? Isso é muito, muito comum quando a gente se debruça num trabalho. Não foi feito da melhor forma possível. Por exemplo, vamos pensar, imagina numa situação como a de agora, né? A gente está no meio de uma situação em que as pessoas não estão se recebendo, né, umas às outras nas suas casas, nos seus estúdios, nos seus espaços, né? Não da forma como era antes, né? E mesmo as pessoas que gravariam não estão tão dispostas a sair de suas casas e fazer isso. Tal. Então vamos dizer que o cara tenha condições de gravar em casa o material dele. Você vai receber uma captação que não é necessariamente uma captação perfeita. O cara às vezes fez em casa com os recursos que ele tinha. Tudo bem, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. E às vezes se consegue coisas muito bacanas com o que foi feito em casa. Não significa que não dê para trabalhar, né? Mas é óbvio, quando uma situação dessa aparece, eu sempre oriento a pessoa que vai gravar, falar, então você vai gravar na sua casa? Legal, deixa eu te dar alguns toques. Faça assim, desse jeito, tal, tal, tal. Quando o cara manda o resultado, às vezes eu falo, cara, refaça.
refaça porque dessa forma eu consigo lidar com isso, isso, aquilo. Duas situações recentes agora na pandemia e tal, que a gente teve que refazer coisas, mas totalmente possíveis, com base em orientação, o cara aprendeu, refez e o resultado no final foi superior, foi melhor, né? Então, assim, tudo tá dentro também de uma possibilidade que o conhecimento permite. Nós não estamos falando aqui de você ter um Neumann na sua casa, com, sei lá, um conversor de $3.000, né? Não precisa ser assim. Você pode conseguir bons resultados com menos do que isso. Sim. Não significa que você não deva investir mais, que você não vai ter melhores resultados se tiver equipamentos melhores, claro que vai, né? Mas a questão é com qual limiar você está jogando, né, cara? Chegar num ponto que para você ter melhores resultados o investimento é muito alto, né? Porque você já está aqui já, né, cara? Então, subir meio degrau. E aí a gente já não está mais falando daquela situação em casa, porque o cara tem um microfone, por exemplo, ele vai lá e compra um microfone incrível, com um super pré, só que toda vez que o ônibus passa na frente da casa dele, o microfone escuta. Cachorro lá. Cara, seria melhor você ter usado um SM58, saca? Para cantar. E aí o ônibus não ia pintar, entendeu? O latido do seu cachorro não ia pintar, né? Mas, enfim, a gente já está descendo para níveis muito abaixo do ideais. São possíveis, mas não são os ideais, né? Não é assim que a gente parte para o processo de gravação, né, tal. A gente não fala, faz de qualquer jeito e depois eu me viro. É o contrário, né? Faz da melhor forma para que eu possa, com a melhor forma do meu trabalho, chegar num resultado incrível, né? Todo mundo fazendo da melhor forma, tal. E aí a gente poderia finalizar o assunto seguindo adiante, que seria o que você chamou de pós-produção, né? Seria o quê? A masterização. E a gente pode falar um pouquinho sobre o lançamento, né? Como lançar um single, as plataformas. Eu acho que, mais até do que a masterização, a gente poderia falar sobre isso, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Como coloca o material no Spotify? Como é que você disponibiliza um material digital para streaming ou até mesmo para download? Aqui não existe mais, hoje em dia, download para compra, né? Mesmo as empresas que trabalhavam com isso, elas estão desativando os seus sites, uma a uma, tal. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter como comprar um MP3 mais, né? O streaming está assumindo esse papel de disponibilizar o material. Logo, você ter aquele arquivo guardado na sua casa, em qualquer HD ou pendrive e tal, perdeu o sentido, né? Os aparelhos de carro hoje não tocam mais CD. Você chega na sua casa, você compra um laptop que também não tem mais toca CD. Então você fala, cara, eu tentei vender o CD de uma banda, uma pessoa que falou assim, ai, que legal, sou louco para ter o disco de vocês e não sei o quê. Daí eu falei, pô, legal, não por isso tá no carro. Peguei o disco e levei, a pessoa falou assim, eu só não vou comprar porque eu não tenho onde ouvir. Que coisa, né? Na hora eu falei, bom, você queria ouvir, mas não tem onde ouvir, mas o que mais me deixou chocado é não tem onde ouvir. Como assim não tem onde ouvir? Eu não tenho, cara. Então, depois eu comecei a observar que o tempo foi passando, né? Os produtos que você tem vão se atualizando e você também não tem mais, né? E você fala, cara, onde é que eu vou ouvir música? Eu vou ouvir música no Spotify. Eu vou ouvir música na TV, streaming de preferência, sei lá, qualquer que seja. Na TV, né, cara? Hoje é TV, no celular, tablet, já virou digital, né? Completamente. E hoje não existe um artista que assim, na verdade, o artista não existe se ele não tiver um trabalho autoral no Deezer, no Spotify e na Apple Music, enfim. O artista tem que estar nesses lugares. Sim. Não tem, não existe. Inclusive, a gente começou a falar do lançamento de um single, né? O lançamento de um single é uma forma que você tem de simplesmente aparecer nessa plataforma, o seu nome está lá, ele se torna, você passa a existir, né? Hoje em dia, se você falar, eu sou um artista, mas eu não existo nessas plataformas de streaming. Essa é a opção de pouquíssimos artistas no mundo. Ainda existem artistas que optam por não fazer parte dessas plataformas de streaming, pelo fato de considerarem injustas as formas como eles repassam os pagamentos, né? Isso tudo é muito questionável, a gente não pode entrar nesse assunto porque envolve pormenores que não tem nada a ver, primeiro, com a nossa especialidade, segundo, com o assunto da live. Mas uma coisa é importante deixar clara, né? Que se você tivesse todo mundo ouvindo música pelo streaming, você teria os artistas recebendo melhor, porque a arrecadação seria maior.
Sim. Então, se você pensar que antes a gente comprava, vamos lá, um CD por R$ 20, um CD barato, tá? Eu já cheguei a economizar, adolescente, né? Cheguei a economizar R$ 120 para comprar um CD na versão japonesa que tinha um encarte com a letra que o outro não tinha, sabe? Você fala, nossa, o que eu fiz? Eu comprei 4 CDs com o preço de um, né? Mas na época, para mim, era importantíssimo ter a letra, ler, aquela coisa tal. Hoje você paga R$16,90, né, no Spotify. Spotify. R$16,90 no Spotify e você escuta, isso se não for plano família, porque você pode dissolver esse valor em várias pessoas. O plano individual, e você escuta a música pelo mês inteiro, certo? Então seria o equivalente a comprar 12 CDs de R$16,90 no ano. Se você falar de 12 CDs de R$16,90 no ano, seria quase que 12 trilhas sonoras de novela nas lojas americanas, né? Você lembra? Você ia nas lojas americanas, já tinha CDs da Som Livre com uma trilha sonora de novela por R$10, R$12, né? Que era o que tinha de mais barato. Aí você fala, nossa, eu sempre gastei muito mais dinheiro do que isso para ouvir música. Sempre gastei muito mais do que isso para ouvir música. E de repente você tem a discografia mundial. Qualquer uma, né? Praticamente diante de você, né? Então, assim, qualquer... como você vai fazer um lançamento e imaginar que você pode não estar nessa plataforma porque você tem um Facebook, você vai tentar conduzir sua carreira pelo Facebook ou pelo YouTube ou qualquer coisa. Na verdade, a plataforma onde você tem oficialmente o lançamento de uma composição, de um produto fonográfico, são essas plataformas de streaming hoje. Você pode ter, né, no YouTube. Obviamente você vai ter no YouTube, vem com vídeo, tal, legal, Facebook igual. Só que o Spotify, o Spotify, meu, o cara vai correr, vai caminhar, tá no carro, ele vai ouvir o Spotify, não vai ouvir o YouTube, né? Quanto consome um streaming de vídeo do YouTube e quanto consome um streaming de uma música do Spotify, né? Irrisório. Então, assim, não dá para comparar, né? E sem contar que são objetivos diferentes, né? As plataformas funcionam de forma diferente, né? O YouTube, Facebook, Spotify, Sim. Instagram, cada uma tem uma maneira de se comunicar com o público. Não, né? Imagina que você vai fazer uma viagem de 4 horas e você montou uma playlist para ouvir na viagem. E aí você optou por fazer essa playlist pelo YouTube. Você vai consumir quanto dos seus dados para passar 4 horas de vídeo enquanto você dirige? Não, Né? não tem Tudo bem, tem o YouTube Music, que você pode desligar, você paga o serviço, você pode desligar a tela, sei lá como isso funciona. Não me interessa exatamente porque eu tenho o Spotify e o Spotify me permite trabalhar sem a normalização dos arquivos, né? Que os outros serviços de streaming não dão essa opção. E eu gosto do Spotify por causa disso. Mas aí você fala, cara, então assim, não faz sentido, né? Aí você chega no lugar da viagem, enfim, você consegue usar a internet no lugar... Como é que eu mandar uma mensagem? Tem que aumentar o pacote, né? Você tem 15 Vou avisar que eu cheguei, vou avisar que eu cheguei, não consegue, né, cara? Porque não dá. Né? Não funciona. O artista tem que estar nesses lugares. Tem, obrigatoriamente. E quando a gente falou da pré-produção, lá no começo, inclui você já guardar uma reserva no seu orçamento para você lançar a sua música. E assim, não tem outra forma, cara. Não tem outro jeito. Sem Achar dúvida. que alguém vai ver e vai, sabe, outros vai, sei lá, sua música vai estourar. Pode acontecer, lógico que pode acontecer, cara, mas não. Outra coisa muito interessante que a gente acho que até conversou antes dessa live já, foi o seguinte, que a gente falou, o cara lança um single, como a gente se dispôs a falar hoje do lançamento de um single, né? Mas o cara lança um single e todo o dinheiro restante, ou seja, o que ele se organizou para gastar com o desenvolvimento do que ele está a fim de produzir e tal, ele vai para divulgação desse single. E ele descobre que quando o público dele chega no single, fala, uou, só tem uma música, cara. E aí você fala, poxa, que legal, eu mandei, sei lá, gastei R$2.000 no Google, no Facebook, sei lá o quê, mandei todo mundo para o Spotify, todo mundo chegou lá, descobriu que eu tinha uma música, ouviu a música e saiu fora. Então você gerou um apetite, digamos, né? Você criou um público a partir da divulgação que você fez um trabalho bem feito, você vai ver que você vai levar muita gente para o seu canal, para o seu perfil no Spotify, por exemplo. Mas se você tiver uma música só, esse cara vai bater e vai ficar com vontade, vai falar, pô, gostei da música do cara, quando eu fui lá, era tudo que tinha, né?
Então, assim, você acabou de, na verdade, fazer uma movimentação de arrebanhar uma galera, enquanto você não estava pronto para receber essa galera ainda. Então, assim, você lançou um single, legal, você começou a existir, mas não se esqueça que o cara que for atrás de você, se ele tiver acesso a 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos do seu trabalho e acabou, esse cara não vai conseguir ficar ouvindo essa música por muito tempo, assim, naturalmente, né? Quem escuta um disco pode ouvir o disco 4 vezes em seguida, mas você não está saturado daquela mesma música. Não é desse jeito que o cara se envolve com o artista, não é desse jeito que as pessoas se envolvem com o artista. Para pensar uma coisa interessante, Ted, acho que você já deve ter pensado nisso. Se você tem 1 minuto, minuto jamais, 3 minutos, 4 minutos de música lançada, o cara vai escutar, ele vai conviver com você por quanto tempo? 20 minutos na semana, 30 minutos na semana, se ele ouvir muito o seu material. Se você tiver um disco e esse cara ouvir 3 vezes o seu disco na semana, ele conviveu com você o quê? 40 minutos cada disco, vamos chamar assim? Então, basicamente, você tem 2 horas. Então, olha como muda o tempo que o cara fica exposto ao seu trabalho e, obviamente, a construção de afeto entre o artista e o público se dá a partir disso. Quanto tempo da sua vida você ouviu, por exemplo, o trabalho do Van Halen? E aí você fala, cara, eu ouvi muito o som dos caras. Logo, eu tenho um carinho pela banda gigante. Aí se você ouviu 2, 3 vezes o som de uma outra banda, qual é o seu envolvimento com esse material? Porque você não tinha opção, né? Porque você tinha pouca coisa para ouvir. Cara, eu adoro churrasco, bicho, mas eu não consigo comer 2 dias seguidos. É isso, cara. Tipo, beleza, eu adorei sua música, cara. Fui lá, conheci, mas assim, se eu gostei, é pior ainda, porque eu vou querer mais, né, cara? Vou querer mais e você não vai ter mais para me entregar. Então, eu acho que aí a gente vai De dois, falar. né? Ou você tem pouca coisa para lançar e você não quer deixar de fazer, o que é recomendável, na minha opinião. Você está com pouco material para lançar dentro de uma proposta, você não vai deixar de fazer. Beleza, você lança. A outra coisa é, eu tenho material, então você deveria se organizar para fazer um lançamento um pouco mais planejado que dê ao público todo esse material que você tem. Exatamente. Eu sempre. A gente não gosta muito de falar de regras, né? A gente já até comentou sobre isso. Mas, sei lá, uma dica, né, para um artista que pretende lançar o trabalho autoral é que ele pense além do single um pouquinho, né? Eu acho que um EP, né, cara? Eu acho que para um artista autoral, o single eu acho, o single é legal para você testar coisas, né? Você testar situações, ver como a sua música é recebida. Uhum. Mas assim, tenha em mente que se for legal, você já vai ter que precisar pôr mais na roda, né, cara? Porque as pessoas vão querer frequência. Se gostarem do seu trabalho, sem sombra de dúvida. Vai ter que estar alimentando o seu público. É assim que funciona. Eu estou até pesquisando aqui para responder o nosso amigo aí. Enfim, já fizemos vários lançamentos, né? Mas os preços eles ficam flutuando. É engraçado isso, né? Quando a gente fala de uma coisa física, os preços tendem a ser mais fixos, né? Então, por exemplo, uma coisa que hoje custa $10, uma coisa Mas o física custo custa aqui, $10. mas Oi? o custo aqui envolve Nas plataformas. então, mas envolve o produto todo, tipo um single mais plataforma, ou a gente só está falando para subir na plataforma? Eu acho que é o custo para você disponibilizar na plataforma, né? Foi assim que eu entendi a pergunta. É o custo para Banda, disponibilizar. Banda Nós Quatro, do nosso amigo Robinson Magnusson. Enfim, eu vou responder como sendo o custo para disponibilizar o material na plataforma, tá? Então você tem um single, às vezes a CD Baby, por exemplo. A CD Baby é uma empresa que disponibiliza, ela distribui para os parceiros digitais com os quais ela trabalha, né? E aí você É o tem, por intermediário, exemplo, né? isso, exatamente, é um intermediário, então você vai lá, faz todo o cadastro, o registro do seu material e disponibiliza o material a partir da CD Baby, ela faz a distribuição para mais de 100 parceiros digitais e tal. Aí você vai ter sua música no Deezer, Spotify, Apple Music, tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, todas as grandes e as pequenas parceiras, inclusive parceiros que distribuiriam o download gratuito, se você topar,
né? Aí você pode não topar e sua música fica só disponível para streaming, mas você tem muitas opções. E aí você pode fazer, enfim, tem custos variados. Você pode gastar desde $10 para lançar um single na versão mais barata, né, que eu acho que é a Standard, que eles chamam, e a versão Pro, que é a versão que eles, inclusive, fazem o recolhimento do Content ID. exato, dos direitos mundialmente. Então, isso é interessante se você acreditar que o seu material tem esse potencial para entrar, por exemplo, num documentário. Ah, cara, tem um documentário na Austrália que colocou minha música instrumental na abertura. Legal, então existe uma forma a partir da compra desse produto da CD Baby, né, dessa versão profissional, e eles fazem esse recolhimento para você. Se você fizer disponibilizar esse material através da outra opção, que seria essa Standard, você tá por conta. E aí você tem que ir atrás disso aí. Internacionalmente tem um monte de detalhes que você precisa se informar, tal, e enfim, não é tão simples. Ao mesmo tempo, é óbvio que grandes bandas estão muito alinhados com isso, porque tem advogados, os caras vão atrás e fazem o que tem que fazer, né? Tem orientação e informação a respeito do assunto. Já um álbum, você acha que começa com $30, né? Eu falei que o single é $10 uma opção e $30 a versão profissional. Já um álbum, acho que $30 a versão mais simples e $70, $80 a versão profissional. Agora, escolher entre uma e outra, porque os preços são muito diferentes, né? Chega a ser 3 vezes, quase, o preço de uma opção para outra. Eu acho que escolher essas opções tem a ver com o que você espera que o seu som vá alcançar. Eu acho que a gente não pode ser muito humilde no sentido de, não, imagina que vão ouvir minha música lá fora, ou que vão usar. Você não pode pensar assim. Se você pensar assim, preparado, né, cara? Quem que vai pensar diferente de você, então? Né? Não, tem que estar preparado e assim, para o que vai acontecer, né? Sem dúvida. Eu acho que é assim, o caminho é ter uma intermediadora, seja ela qual for. No caso, o Gustavo falou da CD Baby. Eu não sei se o Spotify estava para disponibilizar que você mesmo subisse suas músicas para a plataforma. Não sei se Europa, eu acho que na Europa já é possível que você faça isso, mas é o que você falou, você está por sua conta. Mas no Brasil, via de regra, você precisa da, sei lá, CD Baby, One RPM, acho que a Trattori faz também, né? Então, você faz um contrato com essas empresas, entra no site lá, CD Baby, lá no Google, dá uma olhada lá, faz um login, lá tem toda a explicação da maneira como eles trabalham. Você sobe a música, né, para essas plataformas e ela sobe para o Spotify. É esse o caminho. É aí o que o Gustavo falou, né? $10, acho que é o plano mais básico, é isso, né, Gu? Sim. Pro single. O single. Pro single. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, Kleber, que você gostaria de acrescentar dentro dessa intenção nossa aí de trazer um pouquinho desse universo para a galera? Deixa eu ver. Nós falamos bastante coisa, né, cara? Eu vou disponibilizar os nossos sites aqui para a galera, ó. Se vocês quiserem, façam um print aí da tela e vocês vão ter os nossos sites. Depois vocês podem pesquisar com calma, observar os nossos trabalhos. Enfim, acho que tem contato lá certamente no seu site também. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar, estender a conversa. Dúvidas também, né, meu? Às vezes o pessoal fica um pouco acanhado de perguntar. Exato. Não, e é algo que a gente ama, então conversar sobre o assunto é sempre um prazer. E outra, eu adoraria ter uma pergunta para responder, né? Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas acham que a gente sabe tudo, né, cara? Tipo... Você não sabe? Você não sabe tudo? Quase tudo, cara. As pessoas acham que a gente sabe tudo. Pô, se eu soubesse que você não sabia tudo, eu não tinha te chamado, cara. Enganei, tá vendo, cara? Ó, eu sou bom nisso. Não, sem sombra de dúvida, cara. A gente tá... se você for honesto com você, você vai admitir que você sempre está caminhando. É inevitável. Tem coisa nascendo, o tempo que a gente conversa aqui, a gente não faz ideia, as pessoas estão projetando novos sistemas, novas formas de trabalhar.
E se a gente, inclusive, não correr atrás constantemente, porque aquele estudo que eu falei não é estudar, pronto, estudei, resolvido, agora já era. É estudar para sempre. Se você não gosta de estudar, não tem por que se envolver com alguma coisa que requer estudo. E prática também, cara, eu falei num determinado momento aqui da transmissão, para mim, em muitos momentos foi frustrante, cara, frustrante, assim, porque eu tinha certeza que, puta, tava legal pra caramba, cara, falei, nossa, agora eu, putz, chapei, cara, puta, eu fui ouvir, nossa, sabe, depois de 2 dias, fala, puta, não acredito que tá essa porcaria, eu vou ter que começar tudo de novo. Né? E Ou como é que então, você lida com isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes? E aí você fala, não, eu ainda vou ficar, vou bater e vou derrubar. força Entendeu? mental, né, cara? É isso, cara. Você está determinado a aprender. Você não vai deixar de aprender. Você vai encontrar um jeito. Essa é a realidade. Se você está determinado a fazer alguma coisa, você vai encontrar um jeito de fazer. Uma coisa que as pessoas que estão assistindo, assim, que é legal saber é que, meu, é trabalhoso e difícil ter resultado. Embora a gente tenha muita coisa de tecnologia, muitos facilitadores, o resultado ele é difícil da gente chegar num resultado bacana, né? Porque é o que o Gustavo falou, estudo, 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 milhares de possibilidades, milhares. Então a gente tem que tomar decisões. Em muitos momentos a gente toma decisões erradas e não fica tão legal. E aí começa de novo, começa de novo, começa de novo, né? Então esse tempo não foi perdido. Significa que numa próxima vez, né? Sim, Você já não vai, você não vai tomar as decisões erradas, né? E isso faz a gente como profissional, né? Vai construindo a gente como a gente é. Perfeitamente. Exatamente. Legal, legal. Vou agradecer aqui todo mundo que participou. Pô, bastante gente aí participou, bastante gente escreveu. Agradecer as perguntas da galera também e agradecer você, meu querido, pela presença aí, por disponibilizar seus conhecimentos. É isso, cara. E disponibilizar esse tempão aí para a gente bater esse papo, e espero que tenha sido extremamente instrutivo, né, para quem participou e para quem vier assistir depois esse material. Eu espero ter podido contribuir, né, com alguma coisa, porque acho que esse é o grande objetivo da gente, né, quando se propõe a fazer um bate-papo desse, é que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo possa servir alguém também. Sim, Então, sim. espero que as pessoas que entraram aí, não consigo ver quem foi, mas que possam ter aproveitado da melhor forma. Se tiverem alguma dúvida também, escrevam aí pra gente, é sempre um prazer. Tem o site, tem redes sociais, tem tudo, beleza? Legal. Fiquem à vontade, estamos aí para bater papo. Legal, bom demais, bom demais. Me disponibilizo também, galera. Só escrever, a gente vai ter prazer em entrar em contato com todo mundo. Então, valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí. Semana que vem, próxima segunda, às 8 horas, tem a próxima live. Acompanhem, beleza? Valeu, grande abraço para todo mundo. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Até mais.